Fala pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês aqui ó, C300 Mark III e como que foi utilizar ela durante aí um pouco mais de um ano. Para vocês terem ideia do impacto que essa câmera gerou, hoje a gente trocou todo o ecossistema aqui da Cash, que é a minha produtora, por Canon. Mas será que vale a pena investir aí um pouco mais do que um carro zero em um corpo de câmera hoje em dia? Então assiste até o final, porque eu tenho certeza que vai tirar muita dúvida de vocês sobre ter ou não ter esse equipamento aqui que é uma verdadeira câmera industrial. Já de cara aqui, se você é apaixonado aí por cinema ou por tecnologia, já se inscreve no canal e já deixa seu like, comenta aí se você gosta mais de tecnologia ou de cinema. Bom, e vocês sabem que hoje no mercado de cinema, no mercado audiovisual, eu não escolhi a Canon por falta de opção, né? Eu sou com certeza um dos videomakers no Brasil que já usou aí quase todas as marcas que tem disponível aqui no Brasil. E quando eu tô falando de eu tive, né, esse equipamento. Então desde Canon, né, então a minha primeira câmera foi uma T3i com a cinquentinha, aquela famosa cinquentinha que todo mundo tem, ou todo mundo ama, ou todo mundo já usou, principalmente quem começou mais ou menos ali na minha época, lá em 2017, 18, já teve que instalar Magic Lantern. Quem é dessa época? Fala aí se você já teve que instalar Magic Lantern na sua câmera. Então eu comecei com a T3, depois T3i, depois T5, T5i, 5D, aí 5D era épico, né? 5D a gente tava voando assim, né? 5D Mark II, 5D Mark III, não, 5D Mark III, foco automático, um monte de coisa arada, já tava épico, né? Ali era uma câmera para vídeo, tinha saída limpa, HDMI, loucuragem. Começou ali a plaquinha de captura da China e comecei a fazer live também. Mas além da Canon, eu já passei por outros mundos, como eu falei pra vocês, quase todas as marcas. Então já tive GH5 aí da Lumix, já tive G7, a GH7, inclusive a primeira GH7 no Brasil foi pras minhas mãos, né? Então tem review dela aqui no canal, você pode dar uma olhada com umas lentes da Laowa incríveis, que foi um vídeo aí apoiado pela i9, nossa parceirona aqui do canal. Já tive linha Fuji também, a X-T3, inclusive foi a minha primeira câmera que não foi de segunda mão, né? Foi minha primeira câmera nova, foi uma X-T3, X-T4 da Fuji, né? A linha da Fuji. E aí, cheguei nos finalmente ali, né? Na linha Sony. Então, A7 IV, A7S III, inclusive antes da C300 Mark III, estava na linha da Sony. Mas a minha porta de entrada para a linha cinema mesmo foi com a Pocket 4K. E eu acho que, na verdade, no Brasil, e as pessoas no geral, os videomakers no geral, tiveram acesso à linha cinema através da Pocket, através da linha da Pocket. Desde a 2K.5, quem lembra? Até a 4K, que daí chegou dominando o mercado, né? A Pocket 4K. Depois disso, tive uma Pocket 6K, né? Peso de porta, brincadeira, foi uma boa câmera também. Mas uma câmera com uma usabilidade muito específica. Não era tão versátil quanto a C300, né? Mas daí também não dá para comparar o preço, né, de uma para outra, mas é uma porta de entrada sim. E aí também Red, já usei. A única que ainda não usei é a ARRI e logo... Eu não vou comentar muito sobre isso, mas talvez tenha também um próximo review aí sobre a ARRI, né, essa linha mais cine aqui no canal. Mas a C300 Mark III conquistou meu coração com algumas coisas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E o que essa câmera tem de revolucionário? Para mim, o sensor DGO é o grande diferencial dessa câmera. Para eu explicar de forma simplificada, imagina que você está gravando aí uma pessoa de frente para a janela. Então você tem um sol lá atrás, um céu azul, nuvens, e essa pessoa virada para você sem luz nenhuma, sem compensação, sem nada. Ou você vai ter um céu limpo e a silhueta da pessoa, ou você vai ter um céu, uma luz lá atrás estourada e vai conseguir fotometrar ali no rosto da pessoa, vai ficar tudo branco atrás. Geralmente é isso que acontece, inclusive se você fizer isso com um iPhone, qualquer câmera, você vai ter mais ou menos esse resultado. Por quê? Por causa do range dinâmico. E é aí que a gente entra no sensor DGO. O que o sensor DGO faz? Ele tira literalmente duas fotos. Uma focada nessa janela, no sol lá fora, e uma focada na parte mais escura. Tô simplificando mesmo aqui para que vocês entendam. Então, é como se tirasse uma foto do sol lá fora, fotometrado, então ele vai se preocupar com essa luminância,
E outra foto se preocupando com a pessoa que está dentro do espaço, nesse espaço que está escuro. E aí ele faz uma junção disso, só que você não está entendendo. Ele não faz isso em foto, ele faz isso em vídeo. Então são 60 fotos dessas, com essa leitura duplicada do Allgain Output, ao mesmo tempo por pixel. Então isso dá pra gente 16 stops até mais, dependendo literalmente da sua composição de luz frontal e tudo mais, dependendo do assunto atrás, dependendo da entrada de luz atrás. Mas você vai ter aí 16 stops de range dinâmico. Isso é muita coisa, que daí você consegue recuperar, né, essas altas ou essas baixas luzes. Então eu vou te mostrar uns takezinhos aí que a gente fez de alguns tratores e tudo mais. Vocês vão reparar que tá fotometrado tanto a sombra quanto o contra-luz. Era um solzão de rachar ali 2 horas da tarde, né, sol a pino, e deu para recuperar muita coisa das sombras. Claro, ela varia melhor ou para as altas ou para as baixas, depende muito. Então você vai ter que, na hora de fotometrar, cuidar com isso. Mas aí entra outra tecnologia que já eu explico para vocês. E aí o que acontece? Essa imagem não parece tão digital, parece um pouco mais com aquilo que a gente vê mesmo, né? Com o nosso olho humano. Claro, ainda não temos tecnologia suficiente para isso, mas já chega próximo aí, vai? Me diz aí, você já passou raiva aí com o céu estourado ou com a sombra que você não conseguia recuperar? Conta aí nos comentários a tua situação, o que aconteceu. E já me conta que câmera que te deixou na mão, qual câmera que você tem usado hoje em dia. E aí entra um ponto crucial, como eu falei pra vocês agora há pouco. Ariel, putz, fotometrei errado. Errei ali, por algum motivo o ISO tava acima do que eu esperava. Ou o ISO tava abaixo do que eu esperava. Essa câmera aqui, cara, ela tem o Cinema Raw Light. O que é isso, cara? É um arquivo RAW Light. É um arquivo RAW, que é aquele arquivo que nós conseguimos editar na pós, nós conseguimos mudar ISO, mudar temperatura, isso tudo com uma fidelidade absurda dentro do arquivo. E o Light, porque ele é um arquivo muito leve, por mais que seja, a gente está acostumado com RAW, vai rodar um RAW de RED, cara, é muito pesado. E agora se você rodar esse RAW Light, você vai perceber que vai rodar tranquilamente aí no seu computador, que você já está acostumado a rodar aí, por exemplo, um Movie, um MP4, um 4K em 60 FPS, vai rodar tranquilamente. Eu sempre gosto dessa analogia, né, porque gravar em RAW, não gravar em RAW é como se eu fosse numa padaria, eu vou lá e compro um bolo e o bolo tá pronto, e aí eu vou e não gosto, acho muito doce, ou acho a massa dura, não tem como eu alterar nada de ingrediente ali. É como se eu fosse na padaria, comprasse lá os ingredientes e fosse fazer isso em casa, na pós. Só que assim, você é o padeiro, né? Lá também na padaria você pegou o bolo pronto, você é o padeiro. Então gravar em RAW é como se você tivesse todos os ingredientes aí da sua cena separado. Como não, né? É você ter os ingredientes da sua cena separado. Inclusive, eu gravei com essa câmera, eu rodei com essa câmera um documentário lá no Haiti, a gente ficou 10 dias lá, rodando algumas coisas, e eu me arrependi muito de não ter gravado um RAW Light. Eu achei que ia ser muito pesado, porque eu tava acostumado com outras câmeras que o RAW era absurdo, né? Precisava de SSDs e SSDs, e eu tava com 2 cartões de 512 GB. Pensei assim, cara, não vai dar certo. Vou rodar alguma coisa ou outra em RAW, e outras coisas eu rodo no outro formato também dela, que é muito bom, 800 megabits, 810 megabits em 4K 60, é bastante coisa de informação, but não é RAW, né? Então me arrependi de não ter rodado, mas quem sabe numa próxima a gente possa rodar tudo aí em RAW Light. Agora temos mais cartões. E eu acho engraçado que você não perde informação, né? Você não perde qualidade. É como se fosse uma máquina do tempo, né? Errei o ISO na hora da gravação, putz, mas eu posso arrumar porque eu tô gravando em RAW. E isso é o melhor dos dois mundos, né? E a vantagem também do RAW é que você consegue chegar na cor exata que você quer, né? Se baseando aí numa referência ou na sua perspectiva daquilo que você quer de cor, uma forma muito mais fácil. Dá até para você, se quiser, eu não recomendo, eu recomendo que você faça o CCT, principalmente se você for trabalhar no DaVinci. Trabalha ali a árvore de nós da forma correta, mas também dá para trabalhar ali direto na parte de RAW, né, do DaVinci, ou do Premiere também tem uma aba de RAW, mas, cara, se for fazer color, vai pro DaVinci, que é o melhor programa de color que tem. É gratuito, tem muita coisa que dá pra você usar aí no gratuito dele, né? E já vai ficar um outro nível pro seu trabalho. Outra coisa que facilitou muito e que é muito bom pra mim é
o filtro ND interno dela. Então, o que acontece? São cores reais, você não vai ter alteração de cor. E para quem não entende o que é o filtro ND, é como se fosse um óculos escuro, né? Você tá lá no sol, muito sol, você bota um óculos escuro e aí você consegue manter sua fotometria. Então, por exemplo, eu consigo manter um ângulo de 180, a abertura da lente de 1.8 e 800 de ISO no mesmo lugar, estando muito claro. Eu consigo manter a lente bem aberta, estando muito claro, não perco minha distância focal, ou não crio aberrações na questão de motion blur, né? Então eu consigo manter ali o meu shutter o dobro da velocidade ou o ângulo, né? Dobrado na base do meu FPS, e aí eu tenho o meu motion blur muito mais controlado, muito mais natural, né? E outra, ele tá aqui dentro, então eu clico aqui, ó, maisinho, ele vai ativar o ND. Clico menos, ele vai tirar um ND. Aqui eu vou aumentando e baixando os stops de ND. E é isso. É isso daqui dentro. Eu não preciso ficar rosqueando, não preciso ficar tirando, não preciso variar ali na lente. Outra coisa, aqui, é fiel. Eu não preciso comprar um outro ND dessa marca, porque não tá aqui dentro, né? Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer de colocar na lente. Nunca vou esquecer porque ele tá aqui dentro, sabe? Não suja, não empoeira, porque tá aqui dentro dela, né, e tá embutido. Agora falando sobre ergonomia, né, e estabilização. Aqui ela tá sem lente, né, mas, cara, eu gostei da ergonomia dela, né, por grande que ela seja, ela é bem grande, né, mas é uma câmera de cinema. Agora sobre estabilização, ela não tem estabilização do sensor, né, como a grande maioria, se não todas as câmeras de cinema, mas ela te dá a opção ali de você estabilizar digitalmente, que eu não considero bom, assim. É uma estabilização um pouquinho gelatinosa. Aí o que você ganha por ter uma leitura de pixel muito rápida, de Holy Shutter? Holy Shutter, para quem não sabe, se você pegar sua câmera, muito provavelmente, e fizer esse movimento muito rápido, dependendo também da velocidade do shutter, mas movimenta ela aí para você ver. Você vai sentir que a imagem ela dá uma gelatinada. Nessa câmera, como ela tem uma leitura de pixel muito rápida, porque ela precisa ler 2 vezes o pixel, essa gelatinada ela é quase nula, ela quase some. Então é quase como se fosse um global shutter, né? Para quem não entende, o global shutter é um sensor redondo, né? Então ela tem essa simulação porque acaba sendo leitura rápida, né? Outra coisa que é uma grande vantagem é esses botões laterais. Cara, esses botões laterais é muito bom. Então eu tenho aqui o ISO, tenho aqui o shutter, tenho aqui, se eu quiser fazer o 120 fps ou 180 fps, né, dependendo da resolução que estiver gravando, picking, zebra, waveform, aqui eu tenho a parte de balance de branco, então tenho tudo à mão, né? Outra coisa, questão de volumes, né, então a regulagem de áudio aqui, eu tô manipulando ela aqui de uma forma toda errada, né, mas questão de volumes e tudo mais, ela é bem funcional. Única coisa que eu não gostei desse corpo e da questão de ergonomia dela é esse dialzinho aqui, ó. Pra mim, esse dial não deveria existir. Por quê? Eu deixo ele desativado porque o que acontece? A gente costuma operar, né? Bota no cinceiro e tal, e a gente costuma operar aqui, né? E aí, diversas vezes, eu esbarro aqui, acabo baixando ISO ou baixando o shutter, a abertura da lente, depende do que tá configurado. Então eu deixo desativado. E aí esse dialzinho aqui eu uso às vezes para uma facilidade maior na questão de ISO ou realmente a abertura da lente. Se tivesse mais um dialzinho aqui, aí ok, seria legal ter mais um dialzinho aqui. Ou aqui, né, aqueles dials para realmente para o ISO, né, alguma coisa assim, para questão de velocidade. Mas assim, tá aqui do lado, clicou, girou, já tá conseguindo alterar ali o ISO, configurar e tal. Essa câmera ela foi pensada na verdade para tanto cenas mais pensadas, né? Então para a linha de cine mesmo, ela é uma linha cinema, né? Então ela foi pensada para isso, mas tem essa vantagem de conseguir coisas mais ágeis, né? Com ela também. Então fazer, por exemplo, um documentário, até porque ela foi até uma das mais usadas no ano passado para gravação de documentários por conta disso, por conta dessa ergonomia, facilidade e tudo mais, de conseguir movimentar, mexer e tudo mais. Por mais que o mercado brasileiro não seja muito acostumado com a Canon Cinema aqui, cara, essa câmera é incrível. Essa câmera é incrível. Tem os prós e contras, né? Ela poderia ter uma dupla base de ISO, igual a C400, né, que lançou, sei lá, 2 semanas depois que eu já tinha comprado elas. Então, já era, assim, poderia ter lançado antes, né, porque daí a gente estaria de C400. Mas
tudo bem. Fazem muito bom trabalho com elas. Tem poucas diferenças entre a C400 e a C300. Ainda não compensa tanto o upgrade, né? Vou manter com elas e aí após isso tentar ir direto já para uma C500, né? Mas continuar com a linha Cine da Canon, porque, cara, são câmeras incríveis. Um dos outros motivos que a gente decidiu ficar com a C300 é que a C300 ela é uma Netflix Approved, é uma câmera aprovada na Netflix, ela pode ser usada em produções Netflix, então projetos que a gente já tem aqui interno na produtora, a gente consegue rodar com ela e fazer uma venda caso precise, ou se a Netflix quiser algo, a gente consegue rodar com elas também. Então isso abre também portas para que a gente possa estar rodando esse tipo de série, de conteúdo, né, para os grandes streams, né. E aí vocês me perguntam, depois de um ano de trocar câmera híbrida, né, que faz fotos e vídeos, né, por exemplo, a 7.4, vocês me perguntam se faz sentido, se vale a pena, e para mim, ainda assim, a resposta é com certeza absoluta. Ela me entrega uma boa imagem, ela me entrega um bom fluxo de edição, fluxo de entrega nos trabalhos, a gente consegue ter um nível Netflix nas nossas entregas. Então, claro, conteúdos de rede social a gente também costuma fazer com elas, com algumas coisas sim. Dá para diferenciar muito pouco, talvez, o cliente final talvez não tenha essa noção, mas para aberturas, para grandes eventos, para documentário, cara, isso aqui tem feito muita diferença, tudo à mão, tudo ali, a praticidade, a agilidade das entregas. Isso tudo faz muita diferença, comparando ela com outras câmeras de cinema, por exemplo, como a Red, né? Agora, sobre quesitos técnicos, eu mostrei pra vocês, né? Ela roda com essa bateria aqui. Essa bateria, ela dura mais ou menos uns 110 minutos, rodando em RAW 4K, 60 fps. E sobre cartão, eu tô usando o CFB, que é o que ela comporta aqui. Tô rodando com um cartão de 512 que ele dá mais ou menos 65, 66 minutos de rec. Então vai aí, se você quiser gravar uma diária, vai precisar de alguns cartões. Mas é muito mais leve do que um RAW em alta da Blackmagic, por exemplo, ou da Red, né? E assim, uma coisa que eu percebo é que é um caminho sem volta. Esses dias até usei uma câmera mais compacta, da linha da Sony mesmo, e eu tava meio perdido lá, cara, cadê os botões, cadê os dials, cadê a facilidade, pô, tem que entrar no menu agora, poxa, eu preciso dessa cena, e cara, outro rolê aqui, é realmente um outro nível, é uma câmera industrial, né, então vamos supor aí que a galera tá cozinhando com um fogão 6 bocas convencional, um cooktop, né, então ele é digital, ele é um prático ali no dia a dia e tal, mas isso aqui é um fogão industrial, esse aqui você faz para várias pessoas, é robusto, é potente, é isso, é mais ou menos essa definição mesmo, uma câmera industrial, um maquinário pesado de verdade. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado com uma C300 Mark III, e a partir de hoje vocês vão ver muito conteúdo com a C300 Mark III gravando aqui para o YouTube, e sempre tentando trazer a máxima qualidade em áudio e vídeo, para que vocês acompanhem aí sobre cinema, sobre tecnologia comigo. Se você gostou dessa análise sincera sobre a C300 Mark III, ficou interessado aí em continuar acompanhando o canal, não se esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com algum amigo aí também que é entusiasta no audiovisual, no cinema, na área de tecnologia, ou aquele amigo que tá na dúvida em qual câmera comprar, vai que ele já vai com os dois pés para C300 aí. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações do canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação ali e vai poder estar acompanhando, e que a gente crie essa comunidade. Comenta aí o que você achou e me fala o que você quer saber mais sobre a C300 Mark III.